Olá, meus amores da Turma 800. Estamos aí mais um dia, hoje, 27 de agosto. Não é isso? E como eu disse, nós vamos iniciar na nossa regência e concordâncias nominais. Espero que vocês tenham seguido o meu conselho ontem, que eu solicitei que vocês já lessem essas páginas para poder vocês terem um entendimento melhor, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar nos posicionando em relação à regência, tá? Regência e concordância nominal. Nós não vamos falar agora de regência de concordância verbal, não, tá? Então vamos lá. Em uma oração, eu peço que vocês acompanhem com o livro e vocês vão marcando com o marca-texto, tudo isso, porque tá dando super certo, os alunos estão enviando para mim as fotos com as páginas feitas. Tem aluno que está fazendo resumo no seu caderno. Poxa, isso é bem bacana, né? É uma forma bem legal da gente estar estudando. Então, em uma oração ou em uma frase, as palavras se relacionam de forma harmoniosa. O que vem a ser isso? E dependente. Dependente porque há palavras ou segmentos que se impõem sobre outros em uma relação de regência, marcada pelo fato de alguns termos são regentes, ou seja, subordinantes, e outros são regidos, que são os subordinados. E harmoniosa, porque elas vão se ajustando, adequando-se umas às outras em uma relação de concordância, ou seja, elas vão se harmonizando com um regente, com um regido, e com isso eu formo uma relação de concordância, tá? Então eu tenho um exemplo. Alguns amigos sugeriram que ele entendesse suas postagens poéticas para o Instagram. A presença de dois verbos indica que há duas orações, concordam comigo? Eu tenho alguns amigos sugeriram, o verbo sugerir. Na 2, que eles entendessem suas postagens. Então, eu tenho o verbo entender. Com isso, em ambas, podemos perceber uma relação harmoniosa entre o núcleo do sujeito e o verbo. Alguns amigos, né? Núcleo do sujeito no plural e sugeriram é o verbo no plural. Que ele entendesse o núcleo do sujeito no singular com o verbo no singular. Então, Dionísio, você está querendo nos dizer que toda vez que nós tivermos um sujeito no plural, o meu verbo tem que ir para o plural. E quando eu tenho sujeito no singular, o meu verbo tem que estar no singular? É por aí mesmo, tá? Então, vamos lá. Essa relação fica ainda mais evidente quando alteramos o núcleo do sujeito. Algum amigo, ele sugeriu que eles entendessem. Em relação de concordância entre o núcleo do sujeito e o verbo, que é núcleo do predicado, é chamado de concordância verbal. Já entre o núcleo do sintagma nominal, ou seja, um substantivo ou palavra com valor de substantivo, e os seus determinantes e modificadores, se estabelece uma relação de concordância nominal, como observamos em alguns amigos e suas postagens do Instagram, certo? Página 41. Nesses segmentos, os determinantes e modificadores se ajustam a um gênero e a um número do substantivo, tá? Em relação a quê? Aos verbos. E podemos notar que sugeriram e entendesse, no contexto em que são utilizados, precisam de complementos. Afinal, quem sugere, sugere algo. E quem entende, entende algo. E entende isso, a ou para alguma coisa, lugar ou alguém. O complemento do primeiro verbo é toda a oração, que ele entendesse suas postagens poéticas para o Instagram.
é uma oração objetiva direta. E os complementos do segundo verbo são suas postagens poéticas, que é um objeto direto, e para um Instagram, objeto indireto, porque aí eu tenho uma preposição. Nesse caso, os verbos são termos regentes ou subordinantes e os complementos são termos regidos ou subordinados. Em outras palavras, os termos que servem de complemento, regidos, se subordinam aos termos a que completam o regente. Com essa relação, se refere a verbos e ela é chamada de regência verbal. Alguns nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, dependendo do contexto, também não têm sentido completo e pedem complementos, como no exemplo a seguir. Observa-se, inclusive, uma grande mudança em algumas carreiras. Nesse caso, em algumas carreiras, é complemento nominal do substantivo mudanças. E nesse contexto, uma mudança que ocorre é uma mudança que ocorre em alguma coisa. Então, esse é um caso de regência nominal. Regência nominal. O que a sintaxe trata por regência nominal? Sublinha aí. É uma relação entre um nome regente transitivo, que pode ser substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio ou seu complemento, chamado de termo regido. Na nomenclatura gramatical, esse termo regido é chamado de complemento nominal e vem sempre introduzido por uma preposição. Os internautas, em geral, são sensíveis ao que dizem os influenciadores. Então, eu tenho sensíveis, que é o meu adjetivo. Logo, é um termo regente. Que dizem é o quê? É o complemento nominal desse termo regido, que aí, no caso, é o verbo. Independentemente do que falam, os influenciadores costumam exercer forte atração. Advérbio, independentemente, é o termo regente, e falam é o complemento nominal deste advérbio. Nem sempre os internautas usam da capacidade de discernir. Estou aqui, tá, galerinha? Então, eu tenho substantivo capacidade, que é o meu termo regente, e discernir, que é o meu verbo. Então, ele é um complemento nominal do meu substantivo. Nos exemplos anteriores, é importante notar a presença da preposição sensível a alguma coisa, independente de alguma coisa, e capacidade de realizar e fazer algo. Próxima página. Vamos aí para a página 42. Hoje nós vamos até a página 43, tá? É importante observar que há nomes que, na relação de regência, aceitam termos regidos introduzidos por diferentes preposições. Então, eu tenho: minha admiração por você é imensa. Termo regente, admiração. Por você, termo regido. Minha admiração a você é imensa. Termo regente, admiração. A você, termo regido. E aí nós temos essa questão das preposições. Concordância nominal. Como já foi visto, os sintagmas nominais têm o núcleo formado por um substantivo ou por uma palavra com valor de substantivo. Esse núcleo pode aparecer isolado ou acompanhado de determinantes e modificadores, como no esquema seguinte: artigo, pronome substantivo, substantivo numeral e substantivo, e pronome adjetivo, adjetivo e numeral adjetivo. Certo? Nele, há um sintagma nominal na função de sujeito. Ó, os amigos aguardavam ansiosamente pelos textos comemorativos assinados por ele. Lembrando que pelo é uma preposição formada pela contração da antiga preposição per mais o artigo o. Então, eu tenho os amigos, cujo núcleo é o substantivo amigos, com o qual o artigo estabelece concordância no masculino plural, e o outro sintagma nominal na função de complemento objeto de forma verbal, aguardavam. E assim ele vai explicando. Vamos para o exercício. Questão número 1. Releia a seguinte passagem. Hoje, a modelo tem
12,4 mil pessoas que acompanham o perfil dela no Instagram. Com o crescimento rápido nas redes sociais, Janaína passou a receber mais convites profissionais para trabalhar em grifes, né, que sempre admirou. Inclusive, foi capa de revista de noivas no ano passado, algo que ela considera um marco de sua trajetória. Fiquei muito chocada com o crescimento do meu perfil online e ainda me surpreendo. Letra A. Justifique o emprego das aspas na última frase do trecho e o emprego do adjetivo chocada no feminino singular. Então, eu tenho aí as aspas, elas indicam um discurso direto. O adjetivo chocada concorda com Janaína, não é isso? Logo, é o pronome eu aí, que está elíptico, né? Que está escondidinho. Letra B. Na frase entre aspas, qual é a função do segmento com o crescimento do meu perfil online? Claro que a gente sabe o quê? É um complemento nominal do adjetivo chocada. E quem fica chocado com alguma coisa, o que justifica o emprego da preposição com. C. O pronome indefinido algo normalmente significa alguma coisa indeterminada ou qualquer coisa. No entanto, no trecho em destaque, esse pronome foi empregado com outra finalidade. Explique esse emprego. Sim, o pronome foi empregado para recuperar uma informação anterior, tá? No caso, a informação de que ela foi capa de revista de noivas. Número 2. Considere o seguinte período. Os amigos estavam certos quando fizeram a sugestão. O interesse pelo dia a dia dessa influenciadora digital é perceptível. Letra A. Na primeira oração, que termos se relacionam com o substantivo amigos? O artigo definido masculino no plural, os, e a sua função é de predicativo do sujeito. E os adjetivos certos. Letra B. Quais palavras não têm sentido completo nesse período e quais são seus complementos? As palavras são as que estão o quê? Na forma verbal. Fizeram, interesse e por, tá? Então, fizeram, que pede um complemento direto. Quem faz, faz algo. E o substantivo interesse, que pede um complemento regido pela preposição por. C. O segmento que vem depois de dois pontos pode ser entendido como uma explicação. Que fato ele explica? Ele explica a confirmação que os amigos tinham de que Mariana poderia beneficiar outras pessoas com suas publicações. 3. Dependendo do contexto, alguns nomes podem ter seu complemento introduzido por preposições diferentes ou ter o quê? Seu sentido completo, não necessitando de complemento. Escreva 3 frases com o adjetivo satisfeito e em uma o adjetivo pede complemento introduzido pela preposição com. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Pedro ficou satisfeito com a música nova de sua banda preferida. As crianças ficaram satisfeitas por vencerem a gincana. Show? Beleza. Então, nós temos aí a correção das páginas que eu já disse com vocês. Amanhã, presta atenção, amanhã nós vamos trabalhar com as páginas 44 e 45, tá bom, galerinha? Então, até amanhã, se Deus quiser, e um grande beijo para vocês.